e trazendo para vocês a compilação de alguns dos pontos mais interessantes revelados na última entrevista com Mikio Ikemoto, Hiroyuki Nakano, o editor-chefe da Weekly Shonen Jump, e o seu editor Sr. Toguchi, feita em um evento que aconteceu recentemente na Itália chamado Lucca Comics and Games, assim como algumas das minhas observações e comentários sobre cada um dos pontos. Bom, primeiramente, são revelados alguns pontos que já foram citados em outras entrevistas ou que já podemos imaginar apenas lendo o mangá, como o fato do Boruto ser mais inspirado na parte 1 de Naruto, o clássico, e menos na parte 2, o Shippuden. Apesar de que, narrativamente falando, na minha sincera opinião, a série está muito mais próxima do Shippuden do que do clássico, pelo menos com base nos arcos que tivemos até agora. Ou o fato do Kishimoto ter dado carta branca ao Ikemoto em relação ao desenho dos personagens, o que foi revelado em outra entrevista. No entanto, um detalhe interessante é que nesta entrevista o próprio Ikemoto admitiu que exagerou um pouco demais com o design da Sarada. Isso pode ser um indício de que talvez ele mude o design dela para algo um pouco mais comportado. E eu até acho que ele não precisaria mudar todo o design dela, apenas colocar um short de ginástica ao estilo da Sakura já resolveria muito desse, entre muitas aspas, problema. Além disso, é confirmado que o Kishimoto ainda está fortemente envolvido com a série, definindo cada conceito e ideia inicial e supervisionando o trabalho de Kodachi e Ikemoto. Algo que todo mundo já sabe, mas ainda tem aqueles que duvidam, achando que o supervisor editorial não faz nada, tá na equipe de brincadeira, chega no estúdio, dá um aceno, um sorriso, um joinha e vai embora, sendo que na realidade ele é uma figura tão importante para o andamento da obra quanto o próprio escritor. Tudo que acontece passa pela mão dele, você gostando ou não. Enfim, agora indo para os pontos mais interessantes da entrevista com revelações inéditas, o Ikemoto, apesar de não ser o roteirista, também fala um pouco sobre o foco central da história. De acordo com ele, Boruto aborda muitas questões da sociedade atual, por exemplo, o uso certo ou errado da tecnologia. E também acrescenta que, ao contrário de Naruto, que se focava na solidão e em como superá-la, Boruto se concentra em como se afastar da herança e legado de sua família, para seguir suas próprias escolhas. Praticamente confirmando que Boruto e Naruto são de fato duas obras com focos e propostas completamente diferentes. Como eu já disse em outros vídeos, apesar de Boruto ser a continuação de Naruto, é uma obra que procura a sua própria identidade. Portanto, se você está à procura de um Naruto 2, está acompanhando a série errada. E quem já suspeitava que as ferramentas ninjas científicas, assim como todas as implicações que elas trazem ao mundo, seriam um dos temas principais e centrais da obra, ou pelo menos recorrente, acertou. E quem não gosta desse conceito, só lamento. Vá preparando sua mente e se acostumando com o conceito das ferramentas ninjas enquanto a obra está no começo, porque coisas como mechas para bater de frente com a Kyuubi e o Susanoo não estão fora das possibilidades. E também tenha em mente que as ferramentas ninjas não estão aí para substituir o ninjutsu usado pelos protagonistas. A existência delas não vai fazer com que todo mundo passe a usá-las magicamente. Elas não passam de um acréscimo ao que já foi estabelecido em Naruto e não um substituto. Como eu já disse em várias revisões, está muito na cara que a intenção com as ferramentas ninjas científicas é criar um conflito do velho versus o novo, ferramentas ninjas científicas versus ninjutsu, magia versus tecnologia, o que dá um potencial enorme para a criação de cenários que nunca veríamos em outras circunstâncias, como por exemplo, os daimyos criando exércitos independentes das vilas, além de ser a única maneira viável da organização Kara bater de frente com a Aliança Ninja e representar alguma ameaça a semideuses como Naruto e Sasuke. Bom, em seguida, após algumas respostas para questões menores, Sr. Toguchi, um dos editores, comenta sobre a produção do anime, revelando que há 6 ou 7 roteiristas supervisionados por Ukyo Kodachi. A fim de evitar que o anime ultrapasse o mangá, eles criam histórias alternativas e as submetem ao Kodachi. E se cenas que poderiam mudar drasticamente a caracterização de certos personagens acontecem, por exemplo, se Boruto tiver que matar alguém, o Kodachi entra em ação para monitorar tudo. Em poucas palavras, esses conteúdos originais possuem a mesma função dos fillers em Naruto.
Podemos ver que, apesar do Kodachi estar na produção, o mangá ainda é o conteúdo principal e a base do anime. Não se trata do anime sendo o conteúdo principal, como é o caso de DBS, ou duas mídias que seguem a mesma história paralelamente. Portanto, não há qualquer possibilidade de Boruto seguir um rumo semelhante ao de Dragon Ball Super. Não vai chegar um momento em que Boruto vai seguir o conteúdo do mangá sem pausas. Ele vai continuar alternando entre os conteúdos originais do anime e os conteúdos adaptados do mangá. Mas também podemos dizer que agora, com toda certeza, os acontecimentos do anime, independente do arco, podem ser considerados canônicos para a continuidade do anime, ou pelo menos um complemento para a obra como um todo, uma vez que o próprio autor está fortemente envolvido com a produção do anime e claramente usa para inserir detalhes que influenciam no conteúdo do mangá, apresentando personagens, habilidades, locais e situações que aparecerão ou serão referenciados de alguma forma na continuidade do mangá em outro contexto. Assim como dar algum destaque aos personagens secundários, em especial os que ainda não foram introduzidos ao mangá, que talvez nem tenha todo esse espaço para desenvolvê-los adequadamente após suas introduções. Visto que Boruto é um mangá mensal e só publica 2 a 3 volumes ao ano, levando em conta os capítulos acumulados que só ganharão volume no ano seguinte. Tudo isso limita o número de volumes que ele pode ter em um período de 10 anos, se comparado a um mangá semanal. Ele teria no máximo um pouco mais de 20 volumes, mesmo que durasse 10 anos. E já estamos entrando no volume 8. Um terço do mangá pode estar concluído e não sabemos, né? Então, você aí que tá com essa agonia de que não, Boruto precisa desenvolver os personagens secundários, não tem que ser só time 7, não tem que ser só cara... Paciência, meu amigo, espere isso vindo do anime, porque o mangá não tem espaço para todo mundo receber esse desenvolvimento não. Quem terá algum destaque ali, pelo menos eu imagino, são os times principais, time 5, time 10, time 15, além do próprio time 7. E olha lá, porque eu acredito que isso vai acontecer em momentos específicos da obra, não o tempo todo. Bom, e prosseguindo, a entrevista termina com o entrevistador tentando perguntar sobre quanto tempo a obra ainda vai durar, em que momento da história ela está e a identidade do Kashinkode, o que obviamente a equipe responsável não pôde responder. Mas o curioso é a reação deles à pergunta sobre a identidade do Kashinkode. Todos dão uma risadinha e desconversam, o que para mim mostra que eles sabem de toda a comoção que o Kashinkode está gerando e toda essa aparente ligação entre Kashinkode e Jiraiya, com várias pistas dando a entender que o Kashinkode de fato é o Jiraiya, é completamente intencional. No momento, o Kashinkode não passa de uma isca jogada para gerar discussão. E pelo jeito, eles conseguiram a reação que queriam do público. Eles conhecem seu público. Eles sabem que se a mesma tática de criar um personagem semelhante a outro que já morreu, independente de realmente ser o personagem em questão ou não, funcionou 2 vezes, nesse caso com o Obito e o Shin, funcionará uma 3ª vez. Eles querem que o fandom discuta sobre a identidade do Kashinkode. Eles querem que o fandom se divida entre aqueles que acreditam que o Kashinkode é de fato Jiraiya e aqueles que acreditam em qualquer outra possibilidade viável. Eles querem gerar essa dúvida no fandom e estão conseguindo. Só lembrando que a entrevista completa ainda não foi traduzida. Isso aqui é um resumo do resumo. Por isso mesmo eu estou fazendo um vídeo de comentários e não necessariamente um vídeo de notícias. Portanto, pode não haver tanta precisão em certos detalhes, mas vocês podem encontrar a entrevista completa em italiano na descrição do vídeo, assim como os resumos que serviram como base para o vídeo, com alguns detalhezinhos a mais aqui ou ali. Então é isso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.